Oh, senhor, acho melhor o senhor sair antes que eu precise chamar o segurança. O silêncio dentro da joalheria ficou pesado. Todos olharam. Jorge não respondeu na hora. Ele só ficou parado, segurando o pequeno mostruário com um anel delicado nas mãos. O brilho da pedra refletia na vitrine, mas não chamava mais atenção do que os olhares ao redor. Um casal mais ao fundo cochichava. Uma senhora apertou a bolsa contra o corpo. O segurança já estava a poucos passos, observando cada movimento. Jorge respirou fundo, devagar, como se aquilo não fosse novidade. A vendedora cruzou os braços, impaciente. Aqui não é lugar para brincadeira. O tom dela não era alto, mas era firme o suficiente para cortar o ambiente. Ele levantou os olhos, olhou direto para ela, sem raiva, sem pressa. Eu só quero ver o anel. Ela soltou um riso curto, seco. O senhor sabe quanto custa isso? A pergunta não era dúvida, era julgamento. E todo mundo ali entendeu. O segurança deu mais um passo. Agora estava ao lado dele, muito perto. Perto o suficiente para intimidar. Se não for comprar, é melhor devolver a peça. Jorge olhou para o anel mais uma vez. Passou o polegar sobre a borda, com cuidado, como alguém que entende o valor daquilo, mas não disse nada. Ainda não. A tensão só aumentava. E ninguém ali parecia disposto a interromper, muito menos ajudar. Foi quando a vendedora deu meio passo à frente e falou mais firme. Eu vou chamar o gerente. Mas antes que ela virasse, Jorge finalmente falou, calmo, baixo, controlado. Não precisa. Ela parou, virou de volta, incomodada. Então o senhor vai levar ou não? Jorge ergueu o olhar de novo. E dessa vez, algo mudou. Um detalhe sutil, mas suficiente para fazer o segurança hesitar por um segundo. Eu vou pagar. O silêncio voltou. Mas agora era diferente, mais tenso, mais desconfortável. A vendedora estreitou os olhos, desconfiada, como se aquilo fosse impossível. E talvez, para ela, fosse mesmo. Ela deu um sorriso de canto. À vista? A pergunta veio carregada, pesada. E dessa vez, algumas pessoas riram baixo. Jorge apenas assentiu, sem se alterar, sem discutir. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém ali estava preparado para ver. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu sempre leio todos os comentários. E se esse tipo de história te prende, já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas. Agora vamos voltar ao começo dessa história. Naquela manhã, Jorge saiu de casa como em qualquer outro dia. Sem motorista, sem terno caro, sem chamar atenção. Calça simples, camisa lisa, tênis comum. Ele gostava assim. Gostava de observar o mundo sem filtros, sem tratamento especial. Era quase um hábito. Uma forma de entender o que realmente acontecia quando ninguém sabia quem ele era. E naquele dia, ele tinha um objetivo simples. Comprar um anel, nada extravagante, nada chamativo, mas precisava ser perfeito. Ele entrou na joalheria sem pressa. Olhou as vitrines, as luzes, o brilho das peças, tudo impecável, como sempre. Mas o atendimento demorou muito. 3 vendedoras passaram por ele. Nenhuma parou, nenhuma perguntou, nenhuma sequer cumprimentou, como se ele fosse invisível, ou pior, indesejado. Foi então que a gerente olhou para o fundo da loja e chamou alguém. Uma funcionária mais nova, visivelmente desconfortável. Atende ele! A garota hesitou, olhou de longe, avaliou, respirou fundo e caminhou até Jorge, já com uma expressão fechada. E foi ali, naquele primeiro olhar, que tudo começou a dar errado. Ela parou a poucos passos dele, não sorriu, não cumprimentou, só olhou de cima a baixo, rápido, e já desviou o olhar. Pois não? A voz saiu curta, sem interesse. Jorge percebeu, mas ignorou. Eu queria ver alguns anéis. Ela suspirou.
quase imperceptível. Mas ele ouviu. Olha, os anéis aqui são todos de alto valor, tá? Disse isso enquanto já virava levemente o corpo, como quem queria encerrar ali mesmo. Talvez o senhor prefira outra loja. Jorge manteve o olhar tranquilo. Eu prefiro ver primeiro. Ela hesitou por um segundo, depois fez um gesto rápido, chamando ele até o balcão. Pegou uma bandeja, colocou 3 opções, sem cuidado, sem explicação. Esses são os mais simples. Simples, mas ainda caros. Ela sabia disso e falou justamente para desencorajar. Jorge pegou um dos anéis, observou a pedra, girou devagar. Essa lapidação não é simétrica. Ela franziu a testa, surpresa. Como assim? Aqui, olha. Ele inclinou levemente o anel, apontou com precisão. A luz não reflete igual dos 2 lados. Ela se aproximou, sem querer. Olhou e por um segundo ficou sem resposta. Mas rapidamente recuperou a postura. É padrão da peça. Disse isso, mesmo sem ter certeza. Jorge apenas assentiu, calmo, sem confrontar, mas continuou analisando. Outro anel, outro detalhe. Esse aqui é melhor. Ela cruzou os braços, agora claramente incomodada. O senhor entende de joias? O tom já não era só desinteresse, era desconfiança. Um pouco. Resposta simples, direta. Mas isso pareceu piorar tudo. Porque agora, ela não via só um cliente, via alguém que não se encaixava. Alguém que, na cabeça dela, não deveria estar ali, nem entendendo daquilo, nem escolhendo nada. Foi quando ela olhou discretamente para o segurança. Um olhar rápido, mas suficiente. Ele entendeu. Endireitou a postura. Ficou mais atento. Jorge percebeu. Claro que percebeu, mas não reagiu. Continuou ali, escolhendo, como qualquer cliente faria. Esse aqui. Ele colocou o anel sobre o balcão. Eu vou levar. Ela congelou por um segundo, como se aquilo não fizesse sentido. O senhor tem certeza? Tenho. Ela respirou fundo. Olhou ao redor. Alguns clientes já observavam. O clima estava estranho, pesado, e ela decidiu encurtar aquilo. Então o senhor pode ir até o caixa. Mas não se moveu para ajudar. Não ofereceu embalagem. Não explicou nada. Só queria que ele saísse dali. Rápido. Jorge não se mexeu. Prefiro pagar aqui. Ela travou o maxilar. Aqui não é caixa. Eu sei. Silêncio. 1 segundo. 2, 3. Foi nesse momento que algo mudou dentro dela. Um incômodo, uma desconfiança mais forte, talvez medo, talvez preconceito, talvez os dois. Ela olhou de novo para o segurança, dessa vez mais direto, e falou baixo. Fica de olho. Ele se aproximou. Mais uma vez. Mais perto do que deveria. Tudo certo por aqui? A pergunta não era para ajudar, era para pressionar. Jorge levantou o olhar. Calmo. Tudo. Mas a situação já tinha saído do controle. A vendedora pegou o anel da mão dele, rápido demais. Melhor deixar aqui até o pagamento, como se ele fosse fugir, como se fosse roubar. E foi nesse instante, nesse pequeno gesto, que a humilhação deixou de ser sutil e ficou evidente para todo mundo. Um cliente ao fundo balançou a cabeça, desconfortável. Outra pessoa desviou o olhar, mas ninguém disse nada. Ninguém interferiu. E a vendedora agora já não escondia mais. Se não tiver condições, é melhor nem insistir. A frase caiu como um peso. Direta, sem filtro, sem vergonha. Jorge ficou em silêncio, mas algo dentro dele mudou. E o que viria a seguir ia fazer aquela loja inteira lembrar daquele dia. O que você faria no lugar dele? Até onde dá para suportar uma situação dessas? Porque Jorge ainda não tinha terminado. Jorge permaneceu imóvel, os olhos fixos no anel sobre o balcão. A expressão serena contrastava com o clima sufocante da loja. Qualquer outra pessoa talvez já tivesse discutido,
levantado a voz, exigido respeito. Mas ele não. Aquela calma começava a incomodar muito mais do que qualquer reação explosiva. A vendedora ajeitou a postura, tentando sustentar a autoridade que acreditava ter. "O senhor entendeu o que eu disse?" Ele ergueu o rosto devagar. "Entendi." A resposta veio baixa, controlada. Ela respirou fundo, como quem se preparava para encerrar aquilo. "Então acho melhor." Mas Jorge a interrompeu, pela primeira vez. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela piscou, confusa. "O quê?" "Há quanto tempo?" Ela hesitou. "2 semanas." Jorge assentiu, como se aquela informação confirmasse algo. A gerente, observando de longe, percebeu que a situação estava estranha demais. Começou a se aproximar. O segurança também se mantinha ao lado, pronto para agir, e os clientes já assistiam sem disfarçar. Era como se todos sentissem que algo importante estava prestes a acontecer. A vendedora cruzou os braços outra vez, tentando recuperar o controle. "Olha, senhor, se o problema for pagamento parcelado, existem lojas com opções mais acessíveis." Aquilo arrancou alguns olhares constrangidos. Nem o casal que antes cochichava achou graça dessa vez. Jorge soltou um suspiro curto. Então colocou a mão no bolso. A vendedora recuou imediatamente. O segurança tensionou os ombros. Por um segundo, a loja inteira prendeu a respiração. Mas o que Jorge tirou do bolso não foi carteira, nem dinheiro, nem documento. Foi um pequeno cartão preto, discreto, sem nome estampado, sem logotipo chamativo, apenas uma gravação metálica. Ele o colocou sobre o balcão, com delicadeza. A vendedora olhou, franziu a testa, não entendeu. Virou o cartão e então empalideceu. A gerente, que acabava de chegar, viu o objeto. Seu rosto perdeu a cor no mesmo instante. Ela conhecia aquele cartão. Conhecia muito bem, porque apenas 4 pessoas em toda a rede possuíam um igual. Era o cartão de acesso executivo, restrito à diretoria proprietária. A gerente arregalou os olhos, depois olhou para Jorge, de novo para o cartão, e então para a funcionária, como se o cérebro dela se recusasse a processar. "Senhor Jorge." A voz saiu falha, baixa, assustada. A vendedora virou para a gerente, sem entender. "Você conhece ele?" A gerente engoliu seco e respondeu algo que fez o chão desaparecer sob os pés dela. "Ele não é cliente." Silêncio absoluto. Até o som ambiente da loja parecia ter sumido. A funcionária piscou várias vezes, sem compreender. Então a gerente completou: "Ele é um dos donos desta joalheria." A frase explodiu no ambiente. O casal ao fundo arregalou os olhos. A senhora da bolsa levou a mão à boca. O segurança deu 2 passos para trás. E a vendedora ficou completamente imóvel, como se o corpo tivesse desligado. "Não." Foi tudo o que conseguiu dizer. Jorge manteve a mesma calma, a mesma postura, sem qualquer sinal de satisfação, sem arrogância, sem revanche. Só observava. A gerente, agora visivelmente nervosa, começou a se desculpar. "Senhor Jorge, eu não fazia ideia. Isso nunca..." Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Então olhou diretamente para a vendedora. Ela já estava com os olhos cheios d'água, o rosto vermelho, as mãos tremendo, e quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu quebrada. Me desculpa." Mas Jorge ainda tinha algo a dizer. Algo que ninguém naquela loja esqueceria. Às vezes, a pior humilhação não é ser exposto. É ser obrigado a enxergar quem você realmente se tornou. E a próxima frase dele mudaria completamente o rumo daquela tarde. A loja inteira aguardava. Ninguém se movia. Ninguém ousava interromper. Jorge olhou para a vendedora por alguns segundos.
Tempo suficiente para ela baixar o olhar, incapaz de sustentar. Você não errou só comigo. A voz dele era firme, mas não alta. Você errou com qualquer pessoa que entra aqui e não parece do jeito que você espera. O silêncio ficou ainda mais pesado. A gerente engoliu seco. O segurança desviou o olhar e a vendedora começou a chorar de verdade, sem disfarçar. Eu achei que... Ela tentou falar, mas não conseguiu terminar, porque no fundo ela sabia exatamente o que tinha achado. E isso era o mais difícil de encarar. Jorge continuou, sem pressa. Eu venho fazendo isso há meses. A gerente franziu a testa. Visitando as lojas assim, sem avisar. Ele passou a mão levemente sobre o balcão. Porque números não mostram tudo. Olhou ao redor, para os clientes, para os funcionários, para o ambiente perfeito, por fora. Relatório nenhum mostra como alguém é tratado quando ninguém está olhando. A frase ficou no ar, pesada, real. A gerente abaixou a cabeça. Sabia que aquilo não era só sobre uma funcionária. Era sobre falha de liderança, de cultura, de treinamento. Jorge voltou a olhar para a vendedora. Ela tremia. Qual é o seu nome? Carla. Carla. Alguém te ensinou como tratar um cliente? Ela balançou a cabeça, chorando. Não, direito. Jorge assentiu devagar, como quem já esperava essa resposta. Isso não justifica o que você fez. A frase veio direta, sem suavizar. Ela fechou os olhos, sentindo o peso. Mas explica. A gerente levantou o rosto, surpresa. Jorge continuou. Preconceito não nasce só da pessoa. Fez uma pausa. Ele também cresce onde ninguém corrige. Agora ninguém mais olhava para Carla. Todos olhavam para a gerente, que não tinha resposta. Jorge pegou o anel novamente. O mesmo, aquele que começou tudo. Eu vou levar esse, disse com naturalidade. Como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha. A gerente rapidamente sinalizou para o caixa, dessa vez com respeito, com cuidado, como deveria ter sido desde o início. Carla tentou se aproximar, ainda chorando. Eu posso terminar o atendimento? A pergunta saiu insegura, quase um pedido de chance. Jorge olhou para ela por um segundo e assentiu. Pode. Ela respirou fundo. Enxugou o rosto e pela primeira vez desde que ele entrou, falou como uma profissional deveria, com cuidado, com atenção, sem julgamento, sem pressa. Era outro atendimento, outra pessoa. Quando terminou, entregou a sacola com as mãos trêmulas. Desculpa, de verdade. Jorge pegou. Aprende com isso. Simples, direto, sem humilhar, sem prolongar. E então saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou e o silêncio que ficou dizia tudo. Carla permaneceu parada por alguns segundos. Depois respirou fundo, sabendo que aquele dia não ia sair da memória. Nunca. Porque algumas lições não vêm com treinamento, vêm com impacto. E você acha que ela merecia essa segunda chance? Ou algumas atitudes não deveriam ser perdoadas? Comenta aqui o que você pensa. E se histórias assim te fazem refletir, se inscreve aqui no canal porque a próxima pode ser ainda mais difícil de esquecer.